pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Laticínios. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk. A Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. A Evomilk Tecnologia foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios diariamente. Com o nosso Super App, nós simplificamos e aperfeiçoamos a gestão dos processos e das pessoas. Vocês podem fazer pesquisa de mercado, cadastro de produtor e pagamento do leite, tudo pelo aplicativo, tudo pelo nosso sistema. E vocês podem ter uma compra planejada, rastreamento do frete e a qualificação dos fornecedores em conformidade com a IN 7677, entre outras funcionalidades do Evomilk. Nós também temos o PAC Digital, que são os programas de autocontrole digital, que estão em conformidade com a fiscalização e com as instruções normativas. Para conhecer mais, é só vocês acessarem evomilk.com.br. E eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Vai lá agora no YouTube, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Amilcar, que mandou um presente lindo, que é a canequinha aqui, ó, do Papo de Laticínios. Eu tô me sentindo essa semana com essa canequinha. Um abraço pro pessoal da Tecnolat. E hoje nós estamos recebendo um convidado especial. Eu acabei de falar com ele aqui, que eu fiquei muito feliz dele aceitar o convite. Ele também é um influenciador aí, não sei como é que chama a nossa profissão aí de podcast, não. Podcaster, né? Nós somos podcaster, nós somos muito chique. Nós estamos recebendo aqui no Papo de Laticínios Paulo Ozaki. Ele é host do podcast AgroResenha, o primeiro podcast de agronegócio brasileiro. Paulo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Eu estou muito feliz, de você ter aceitado o nosso convite. O nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa felicidade aqui do Papo de Laticínios e da Evomilk de ter você aqui com a gente para esse papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Seja bem-vindo e conta pra gente um pouquinho, quem é Paulo Ozaki e um pouquinho sobre o seu podcast lá do AgroResenha. Legal. Não, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Assim, a gente que está nesse meio, o AgroResenha cresceu com as pessoas participando do podcast, Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar em algum podcast, gerando conteúdo junto com outras pessoas, para mim é uma honra muito grande, porque eu sei o trabalho que dá fazer isso aí, Obrigado pelo reconhecimento. Eu sei, cara. Então, eu falo para todo mundo que se todo mundo soubesse o tanto de trabalho que dá, mandavam pelo menos uma mensaginha falando obrigado. Verdade. Mandando uma força. Nem que fosse só uma forcinha, Mas então, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Me formei, minha turma é de 2009, me formei na Exalc, lá em Piracicaba. Eu sou originalmente de Mato Grosso, moro em Mato Grosso hoje, novamente. E comecei nessa jornada de produção de conteúdo em formato de podcast em 2017, cara, quando tudo era mato ainda, Quase ninguém no agro conhecia o que era podcast em 2017. Eu sou um ouvinte de podcast desde 2014, 2013, 14 mais ou menos, e desde aquela época não existia nenhum podcast focado, no agronegócio. E aí, em 2017, eu, ouvindo um podcast, tive a ideia de criar o AgroResenha, que é basicamente o que eu tentei trazer, é uma resenha mesmo, uma ideia de contar história, de conhecer gente nova, e mais do que isso, comunicar o agronegócio em vários setores, vamos dizer assim, porque o agronegócio em si ele envolve muitas coisas, Então, por exemplo, hoje eu já imaginava que no futuro iam surgir podcasts como o seu, muito focados em um nicho muito nichado, específico. Mas naquela época, agronegócio já era um nicho. Por mais que a gente saiba que o agronegócio é muito grande, muitas áreas, mas na época eu fiz um podcast de agronegócio para conversar com gente de todas as cadeias, de todos os elos da cadeia, justamente para falar, isso aqui é agronegócio também, O cara que está lá no banco dando crédito rural é agronegócio também, A pessoa que está lá na frente consumindo um produto, é agronegócio também. Então, foi mais ou menos assim que surgiu o AgroResenha em 2017, e aí eu
enquanto trabalhava, produzia o AgroResenha, né? Primeiro fui trazendo os amigos, depois fui chamando pessoas de longe, e aí quando a gente chega no patamar em que o ouvinte, né, ou os ex-participantes indicam pessoas novas para participar, é aquele momento ideal ali do podcast, né? Porque sua audiência já está, vamos dizer assim, filtrando as pessoas para trazer para você. E aí É desde verdade. 2020, e aí desde 2021, na verdade desde 2021 eu trabalho exclusivamente com podcasts. Então eu comecei a produzir podcasts para empresas, né, do agronegócio. Então hoje a minha empresa ela presta serviço para outras empresas produzindo podcasts exclusivos assim específicos para o agronegócio, né? E é mais ou menos essa que é a história assim, resumidamente. Muito legal, muito legal. Então, assim, pode ter certeza que você foi uma inspiração pra gente aqui. Eu falo assim, criar um podcast já não é fácil, criar no agro já não é mais difícil ainda, e fazer nichado igual a gente fez é um desafio muito grande, né? Todo assim, a gente realmente vestiu mesmo a camisa da coragem e falou, vamos lá, vamos fazer. Mas é isso, igual você falou, a gente começa trazendo os conhecidos, e aí de repente a audiência começa a sugerir, e aí os amigos começam a trazer, outras pessoas começam a surgir, e a gente vê que tá dando certo quando a gente tem os feedbacks lá positivos, que a gente tá contribuindo, né? Quando alguém fala, ai, Sara, eu aprendi uma coisa, eu falo, eu tô cumprindo o meu papel aqui, É isso aí. né? Graças a Deus. Mas aí, pessoal, o que a gente queria aqui, o que a gente quer muito hoje aqui nesse episódio é exatamente isso, né? Falar assim, dessa oportunidade que o mercado nos trouxe, né, com os podcasts, e falar assim, como que a gente precisa de comunicar, né, da importância da comunicação do agronegócio. Igual o Paulo citou, desde 2017 que ele tá nesse negócio, e o quanto que ele viu crescendo, né, Paulo? Eu tenho certeza que você viu uma evolução muito grande nos últimos anos. Hoje a gente abre o YouTube, né, abre as nossas redes sociais, assim, tem muitas coisas, muita comunicação já do agro, muitos nichos já falando, né, do leite, do corte, né, dos grãos, né, todo mundo já falando bastante, muita gente trazendo informações, e o quanto que isso faz o nosso setor crescer e ficar mais forte, né? Então eu queria que você falasse assim um pouquinho, né, quanto que o agronegócio é, frequente. Eu falo assim, a gente, além disso, né, da gente ser um importante canal de comunicação, a gente tem que ficar o tempo todo se defendendo, né? Eu quero que você fale pra gente, olha, realmente a gente precisa de acreditar nisso, a gente precisa de consumir os nossos conteúdos, né? A gente tá com conteúdo aí de graça todos os dias para todo mundo, tem de todos os níveis que o pessoal procurar, qualquer um que abrir YouTube aí, né, vai ter um. Eu falo que eu tenho um ano que eu surgi, né? Tem um ano que eu vim pra cá. Eu tenho 55 episódios, 55, 56 episódios no ar até hoje, né? Nós estamos no meio de agosto de 2023. Tem 55 episódios com assuntos extremamente diferentes. Teve um dia desse que alguém perguntou pra mim assim, ô Sara, e na hora que acabar os assuntos, né? O que você vai fazer? Eu falei, olha, não vai acabar. Não acaba. Acaba Mesmo porque nunca. ainda tem, além de todos os mesmos assuntos, ainda tem as opiniões diferentes das pessoas, né? Paulo, mas comenta pra gente aí, né, dessa importância nossa aí na comunicação. Conteúdo é igual tirica, raleia, mas não acaba. Exatamente. Não, cara, assim, na época que eu criei o AgroResenha, eu sentia muita falta de ter um conteúdo mais autêntico, né? Porque grande parte dos conteúdos que a gente consumia de agro, eles eram veículos de comunicação, né? Televisão, rádio, né? Sites de notícia especializados, muito com o viés jornalístico, né? E eu sentia que isso meio que distancia, sabe? É como se você tivesse um intermediário, né? No meio dessa conversa. Não existia uma conversa direto lá de quem está fazendo com a sociedade, vamos dizer assim. Então, a ideia do AgroResenha era justamente quebrar essa barreira, né? Tirar esse intermediário, para que eu conseguisse, de certa maneira, me conectar com pessoas que não são necessariamente do agronegócio, né? Tá bom. Uhum. Um podcast que chama Agro Resenha, obviamente nós vamos falar sobre agro, né? Então a Verdade. pessoa que vai ouvir ali, ele tem, de alguma maneira, um interesse ali.
Só que eu imaginei assim, bom, eu vou trazer pessoas de diversas áreas e diversos segmentos dentro do agro. É bem possível que em algum momento alguém que não é do agro vai escutar um episódio, né? Então, a minha ideia foi justamente abrir as porteiras, né, desse negócio, porque você ia na televisão, as pessoas que falavam de agronegócio eram sempre as mesmas, né? Mesmas figurinhas carimbadas. E aí eu decidi trazer pessoas mais do dia a dia, né? Pessoas como a gente, assim, que têm histórias muito boas. Uhum, Porque no fim das contas as pessoas se conectam com pessoas, né? exatamente. E a minha ideia foi justamente essa: trazer gente que tá fazendo acontecer em diversas áreas do segmento, que muitas pessoas não conhecem, mas a gente vai ter um bate-papo autêntico ali, né? O meu jeito de conversar pessoalmente é o mesmo jeito que eu uso ali no Agro Resenha, né? Então, quem me conhece de outros carnavais, vamos dizer assim, fala assim, pô, esse aí é o Paulo mesmo. Então, quer dizer, é um conteúdo autêntico, é um conteúdo que agrega e, ao mesmo tempo, ele entretém, né? Então, é o que a gente chama de infotenimento, né? Você dá informação Aham. com entretenimento. Então, a ideia do AgroResenha foi justamente essa. Vamos dar uma furada nessa bolha, vamos cortar esse intermediário e, de alguma maneira, a gente conseguir conversar com uma parte da sociedade que, pelo menos, tem interesse em saber o que o agronegócio faz, o que as pessoas do agro fazem, né? Porque acaba sendo muito distante. Óbvio que a gente não. Podcast, de uma maneira geral, você não vai ter milhões de ouvintes, né? Inclusive, o meu é muito raiz, o meu não tem nem vídeo. O seu já é mais fancy, né? Tem mais coisas aí, né, cara? O meu é só áudio, é raizão mesmo, da maneira como é o podcast. Aham. Então, eu acho que tem um desafio muito grande e profissionais igual nós, né, que viemos das áreas de agrárias, enfim, quem tem esse potencial de comunicar e que gosta de se comunicar e que faz isso bem, ou que tem pelo menos a pretensão de querer fazer isso, eu acho que é uma bela de uma oportunidade, porque são poucos os que fazem, né? E existem muitas oportunidades, cara. O dinheiro está na mesa, tem um monte de coisa para acontecer, tem coisas que as empresas e os próprios profissionais nem sabem ainda que podem fazer, sabe? Então é um mar de oportunidades aí. Eu comecei há 6 anos atrás, era tudo mato, mas ainda eu só abri a picada, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Exatamente. É isso, falando assim que o que a gente tenta fazer é realmente aproximar, né? Igual a gente também, assim, eu falo por mim, né? Você liga a televisão, parece que é um mundo paralelo que existe lá, né? Que existia. E hoje não, a gente leva informação, a gente tá na casa das pessoas, as pessoas tá tempo todo vendo a nossa cara, escutando a nossa voz, né? E a gente é só gente igual a eles mesmo, tentando, é só melhorando o jeito ali de comunicar. Isso aí. O pessoal fala assim, porque você, né, leva o papo de laticínios de uma forma muito simples, né, você tem um jeito, assim, eu falei, gente, não é o jeito do papo de é o meu jeito mesmo, é porque eu sou simples, eu sou da roça, e eu só não consigo ser diferente, então é isso. O pessoal, alguém falou comigo assim, eu gostei muito da sua estratégia, né, de ser de forma mais simples e tal, de falar uma linguagem, falei, não é estratégia, A estratégia é ser eu, né? a estratégia é que eu sou assim mesmo, né? E é engraçado, porque as pessoas acabam se identificando muito, né? Porque se eu Sim. falo e assim, eu realmente falo, olha, uma das preocupações que eu tenho é de falar de forma mais simples para todo mundo escutar, né? O dono do laticínios escuta, a equipe técnica dele escuta, o colaborador dele escuta, o produtor, né? Todo mundo se identifica ali, né? E consegue acompanhar o assunto. Mas é engraçado que o pessoal sempre acha que tem uma estratégia por trás. Não, É, é a questão da autenticidade que eu te comentei ali atrás, né? Quando o conteúdo é autêntico, a pessoa é autêntica, ela não está fingindo ser outra coisa, uma coisa que ela não é, as pessoas se identificam, isso é natural. pois é, pois é. E é isso mesmo. E aí o pessoal se identifica, porque eu sou da roça mesmo, não tem nada É isso demais aí. aqui. Ô Paulo, e aí o agronegócio ele enfrenta, né, frequentemente aí acusações. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, como que essa comunicação nossa, né, pode desempenhar um papel de esclarecer e mostrar que a gente adota práticas, né, que são saudáveis e sustentáveis, né? E assim, eu acho que a gente tem que falar dentro do nosso agro mesmo, mas a gente precisa de aproximar dos nossos consumidores. Sim, sem dúvidas, cara. Assim,
eu acho que esse é um papel, essa é uma coisa muito complexa, tá? Que, assim, ao longo dos anos eu fui percebendo que não tem soluções simples para problemas complexos, né? Não é um podcast que vai resolver isso, não é o AgroResenha, não é o Papo de Laticínio. Aham. A gente tem que entender que quando a gente está fazendo um conteúdo muito nichado, como é o nosso caso, né? Por mais que o meu não seja tão nichado quanto o seu, é um programa de nicho, nós Aham. nunca vamos ter milhões de seguidores, né? A gente nunca vai conseguir se comparar com um Podpah ou um desses podcasts É, grandes, porque exato. ali o lance é entretenimento, né? São pessoas que são midiáticas, e aí sim, eles vão ter milhões de ouvintes, né? Milhões de seguidores. Que não é o nosso caso, né? Nós não vamos, obviamente, alcançar essa quantidade, esse volume de pessoas, que teoricamente seria o ideal para a gente fazer uma comunicação um pouco mais assertiva, né? Então, eu acho que as mídias de nicho, né, essas mídia alternativa, como o pessoal comenta, eu acho que elas são importantes porque existem pessoas que precisam, do ponto de vista até profissional, entender melhor de alguns segmentos, até para poder prestar serviços. Acontece muito no AgroResenha, do cara ser, sei lá, um profissional de marketing, e ele quer entender um pouco melhor sobre o agronegócio, e aí ele vai escutar o AgroResenha, ele vai escutar o Papo de Laticínio. Muitas vezes, Sim. o cara é um dono de uma agência e vai atender um laticínio, por exemplo. Se tiver um papo de laticínio lá para ele escutar e entender um pouquinho melhor que é esse universo, ali vai ter um conteúdo que ele vai entender e, de repente, vai usar como uma maneira de estudar o setor, né? Então, eu vejo que os podcasts, como o nosso, ele tem uma função muito informativa, né? E também, não só para quem é de fora, mas especialmente para quem é de dentro. Então, o que eu falo é sempre que o que a gente faz não vai mudar substancialmente o que os outros, né, que fazem essas críticas, vai ter de nós, né, porque eles não vão escutar. Né? Então, É. a nossa missão, obviamente, pelo menos a minha missão, é informar e entreter as pessoas do agro. Né? Isso invariavelmente, se tiver alguém de fora, é ótimo, porque a nossa linguagem é tão simples que eles também conseguem entender. Mas se eles não trabalham no agro, eles têm algum interesse. Então, de alguma maneira, eles gostam, né, daquilo ali. Sim, sim. E aí, por isso que eu falo que o problema da comunicação ele é um negócio muito complexo, porque ele vai ter que envolver muitas coisas. O que foi feito, por exemplo, você pegar o filme lá, Tropa de Elite, né? Aquilo lá Aham. foi um filme que mudou a visão da população brasileira sobre uma área da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era o BOP. Se você olhar o Rodrigo Pimentel, lá, que foi o idealizador, que escreveu o roteiro, ele fala Uhum. isso. Ele fala que o filme foi uma maneira que ele encontrou de mostrar que aqueles caras eram heróis. E se você pegar nos Estados Unidos, está cheio de filme que fala de determinada companhia do exército que brigou na Segunda Guerra Mundial, sabe? É, Aham. é, então são coisas muito mais amplas que você pega um público maior e de repente ali você vai conseguir de alguma maneira assim, influenciar. Mas veja que não é simples, não é barato, Sim, né? sim. A própria propaganda lá nos Estados Unidos da Got Milk, né? Uhum. Que foi o bigodinho de leite lá que o pessoal Aham. fez no passado, aquilo lá foi uma puta ação de marketing para mudar a visão das pessoas em relação à cadeia leiteira. Então Sim, você vê sim. que não é um negócio barato, não é um negócio simples, é complexo, porque a gente está mexendo com opiniões, né? E todo mundo tem a sua. E é Sim, complicado. sim. Mas é um pouco da visão que eu tenho sobre comunicação. Acho que a gente se comunica muito mal mesmo, né? Sim, A gente só sim. faz nota de repúdio, que é uma bosta. É. É, é isso que eu ia falar com você. O negócio é que a gente faz, a gente fica, nem da defensiva a gente não fica. Eu acho Não. assim, eu acho que você tá certíssimo quando você fala assim, olha, eu não consigo falar para quem eu gostaria de atingir, né? Que é o meu consumidor final lá,
às vezes uma geração que está bem distante da minha, por exemplo, né? Ou da realidade, ou da era que o agro está vivendo. Mas o que que acontece? Eu acho que a gente consegue, né? O seu canal, o nosso canal, tantos outros bons que tem aí, a gente consegue, às vezes, preparar melhor os profissionais que estão aqui no nosso Claro, setor, entendeu? sim. Então, eu acho que isso é muito importante já, porque as pessoas são despreparadas o tempo todo. A gente recebe uma ofensa, a gente sequer se defende, né? A gente, o que que por exemplo, eu recebo um vídeo falando mal do leite aqui. Eu recebo às vezes 50 vezes o mesmo vídeo, né? Mas você não tem ninguém, às vezes, que vai lá e fala, olha aqui, gente, né? Falaram isso, mas isso é mentira e tal. É claro que tem algumas pessoas que fazem, mas o volume, o número de pessoas é muito menor. Então é isso, a gente fica, nem da defensiva eu acho que a gente não fica muito bem, entendeu? Isso. E aí eu acho que sim, aí eu concordo 100% com você. A gente tem que, a nossa missão ali é levar informação para nossa turma, né? E que está ali ouvindo e que de repente pode, em uma discussão, como eu já recebi muitos comentários assim, tava rolando uma discussão lá na mesa de casa, lá com meu cunhado, e aí o cara falou uma asneira lá, e eu, por ter ouvido o Agro Resenha no Mitos e Verdades, falei, ó, não é bem assim, é assim, assim, assado. Então, Aham. isso é uma coisa legal, entendeu? Isso é uma coisa bacana, que aí tá na nossa alçada, né? A gente, vamos dizer assim, informar a nossa patota, vamos dizer assim. Sim, sim. Igual, por exemplo, eu tô dentro da cadeia produtiva do leite. Dentro da cadeia produtiva do leite mesmo, é uma cadeia longa, complexa, né? Longuíssima ali, desde o produtor, aí você tem toda a parte de transporte, compra do leite, técnico, industrialização, varejo, comércio, e tudo isso. É muita gente. É muita gente, né, de uma ponta a outra. E assim, às vezes a gente consegue levar a informação que, às vezes, por exemplo, tem contabilidade, né, ou jurídico, ou o pessoal da produção ouvindo um podcast do outro para poder saber, funciona assim, entendeu? Acho que a gente precisa de parar de brigar, então a gente consegue ter um diálogo, né? Sim, Então, acho que quando a gente consegue conectar uma cadeia, né, falar assim, olha, né, está separado desse jeito, são esses atores, mas vocês podem conversar, porque o interesse é o mesmo, né? Porque assim, a gente tem briga dentro eu falo assim, dentro da minha cadeia mesmo, entre captação de leite e qualidade do leite, às vezes você pode ter divergência ali que são desnecessárias, né? E com sim, comunicação, às vezes você pode melhorar isso. Porque a gente tem dificuldade de diálogo, né, Paulo? Assim, por demais. mais que a gente fale disso e parece meio óbvio, mas a gente não é tão bom assim de falar de forma clara e da pessoa entender e já sair dali e falar, resolvi o problema. Não. Não. Geralmente a gente sai de uma reunião com um problema porque não comunicou bem. Sim. E não é uma particularidade nossa, não. Não é uma particularidade do setor, sabe? Eu acho que, Aham. em regra geral, o ser humano comunica mal. Pois é. Então, assim, a gente tenta fazer isso, olha, né? Tá aqui, expliquei como é que funciona, então, né, se ajudar vocês, ótimo, né? Mas é isso, acho que a gente tem, a ideia é tentar colaborar mesmo, né, como comunicação, mesmo que em nichos, mesmo que em lugares, né, em proporções menores, mas a gente tá contribuindo ali. Sim. Outra coisa que eu acho legal é que a gente precisa, né, eu falei, eu acho que quando você fala do agro, igual você é aí, né, o agro resenha, né, então você tem muito mais portas abertas, né, com vários os setores aí do agronegócio, né, todas as cadeias aí podem falar com você. E aí a gente tem isso, né, a gente pode fazer uma colaboração entre os elos aí, né, de todas as cadeias produtivas para fortalecer a comunicação, entendeu? Então, assim, eu quero falar com você, que é do Agro Resenha, que fala com vários setores, né, com vários negócios do agro. Eu quero falar com o pessoal que foi específico lá da carne, entendeu? Eu quero falar com várias pessoas e eu acho que a gente precisa de fazer isso para a gente melhorar a nossa comunicação como setor do agronegócio mesmo, Claro, claro, sem dúvidas, né? cara. Vamos dizer, essa comunicação entre nós é muito importante, cara, porque saber o que vocês estão fazendo, vocês saberem o que eu estou fazendo, né, que caminho que a gente está seguindo é bom, porque a mídia cresce também, né? A mídia podcast Sim, cresce sim, bastante. sim. Eu acho que a intenção de todos nós aqui assim, é incentivar a cooperação para a gente poder ficar mais forte. Isso. Eu falo assim, não é questão do agro ficar poderoso nem nada disso, é questão que a importância que o agro tem mesmo, né? Eu falo assim, a gente que, igual você está no setor, num estado extremamente produtivo, é Mato Grosso do Sul? Uhum. Mato Grosso. Mato Grosso, né? E assim, você vê o tanto que ele é importante para o seu estado, para o seu município,
E eu aqui na minha região também, né? O tanto que o agronegócio é forte e importante. Então é muito isso, a gente mostrar assim que a gente tem essa importância, que a gente precisa de fortalecer, que a gente precisa de mostrar que o campo é extremamente importante, que né, a gente precisa de pensar daqui 50 anos como é que a gente vai estar, quem vai estar produzindo, a gente precisa de incentivar a produção, né? Afinal de contas, Isso a aí. gente precisa de alimentar o mundo, né? Exatamente. Exatamente. Então é bem por esse caminho que eu acho que a gente precisa de percorrer. E aí tem todas as questões, né, que a gente precisa de ajudar a comunicar, que são as questões ambientais, né, o ESG que vem aí e que a gente precisa de falar para o povo, mostrar para o povo. Acho que os setores precisam de entender que não tem nenhum bicho de sete cabeças acontecendo, né, é só é, é questão mesmo de termos, mas não tem nada de novidade que a gente não esteja fazendo. Isso aí, cara. É, às vezes a gente não faz muito bem é essa questão de nós fazemos tanta coisa boa, né, cara? Se você pegar as boas práticas que a gente tem na agricultura, na pecuária e tudo mais, a gente tem um potencial muito grande. A gente já é um país que produz de maneira sustentável, a gente é um país que segue as leis sanitárias de uma maneira muito robusta, né? Lembro de ter entrevistado aqui no AgroResenha um cara que trabalha com a parte de exportação de produtos halal, sabe? Lá para os Aham. árabes e tudo mais. Falei, cara, o Brasil é o lugar mais criterioso que já foi já no mundo, cara. E não é à toa que os caras compram bastante da gente. Então, esse tipo de coisa que a gente sabe que é boa e que a gente, que na maioria das vezes eu mesmo, por exemplo, que sou do agro e tal, não sei que existe. Por exemplo, eu não sabia de tudo isso. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental na disseminação das boas notícias, né, das boas coisas que a gente faz, e é o papel do Papo de Laticínios, é o papel do AgroResenha, de qualquer outro podcast, criadores de conteúdo em geral, né? Pois é. Eu falo assim, precisa de mostrar para o mundo, né, que a gente produz alimento seguro, que a gente tem padrões rigorosos, que nós temos responsabilidade de produzir alimento, né, e a gente realmente peca isso, né, peca de fazer isso assim dentro do nosso setor mesmo, né? Eu falo assim, eu conheço muito pouco Sim. sobre qualquer outro setor que não seja do leite. Do leite eu conheço muito pouco, né? E a gente não eu falo assim, a gente realmente tem esse atraso, não sei se é atraso, não sei se eu posso usar esse termo aqui também, né? Mas eu falo assim, a gente tem essa dificuldade de comunicar mesmo, de mostrar. Fala, caramba, assim, a gente tem um monte de coisas boas, a gente não mostra nossas coisas boas. Quando alguém fala mal da gente, a gente mais chora do que vai lá e se defende, entendeu? Eu acho até assim, tem um outro ponto que é complicado nesse processo, que assim, na verdade a gente tem tanta coisa para fazer. Não tem tempo. Não tem tempo, cara, para ficar pensando nessas coisas, sabe? Quem, Pois quem não é. tem nada para fazer tem tempo para ficar pensando nisso, né? Artista e tal. Agora nós estamos trabalhando, cara, não tem tempo para ficar gastando com esse tipo de coisa. Acho que esse é um pensamento que eu já ouvi muito de pessoas, sabe? Puta, a gente está trabalhando para Aham. caramba e tal, ainda tem que pensar nessas coisas, sabe? Mas assim, o problema todinho, Paulo, é que a gente precisa de pensar, né? Eu falo Sim, assim, sim. a gente tá construindo uma desconexão entre, né, os centros urbanos e o campo cada dia maior, né? Porque Sim. assim, as nossas gerações, né, eu, você, as pessoas, a gente era mais ligado, assim, eu sou ligado ao campo porque eu tô aqui, mas eu falo assim, algumas gerações dos anos 80, por exemplo, ela tinha um parente que morava no interior, então ia muito pro interior. Agora não, a Sim, gente tem gerações que não sabem nada dos interiores, né? Então, assim, a exatamente. nossa desconexão, ela tá só aumentando. Então, assim, por mais que a gente, eu tô trabalhando muito e eu não tenho tempo de pensar nisso, né? Você vai conversar com os empresários do setor, eles vão falar isso. Caramba, né? Você ainda quer que eu explico o que que eu faço, como é que eu faço, ainda quer que eu mostre isso? Cara, mas eu acho que é um caminho que a gente precisa. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é um caminho que a gente precisa de olhar para ele, entendeu? Claro, claro, com certeza. E aí passa muito assim sobre como a gente consegue, né, através do nosso canal, crescer a ponto de conseguirmos fazer isso bem, sabe? Aham, E aí tem um papel fundamental aí em como a gente monetiza o nosso trabalho, né? Você ter, por exemplo, empresas que patrocinam o seu trabalho, né? Por exemplo, a Evo aham. Milk patrocina o seu trabalho, cara. Sim, Isso é sim. importante, cara. Porque assim, a gente,
nós somos uma iniciativa individual, né? Quer dizer, a gente, para fazer, não é um negócio simples, não é um negócio trivial, né? E muitas vezes a gente trabalha e tem que fazer conteúdo ainda, né? Trabalha numa empresa e tem que fazer conteúdo. Sim, é o Então, meu caso, por exemplo. Eu trabalho na Evomilk, né? Eu tenho o meu trabalho, tenho os meus compromissos, mas como eu já criei o meu compromisso aqui com o Papo de Laticínios, eu venho aqui toda semana cumprir o meu exatamente, compromisso, né? exatamente. Só que imagina se você tivesse 100% dedicado em criar conteúdo focado nessa área de laticínio, entendeu? Imagina se você fosse a pessoa que tivesse recurso suficiente para levar a palavra do Papo de Laticínios mais longe, sabe? Eu acho que às vezes as empresas elas não querem fazer um investimento pequeno para fazer alguém deslanchar, sabe? E Sim, aí sim. é a responsabilidade compartilhada, porque no fim das contas a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Mas quando tem Sim, gente sim. que nos apoia, né, empresas, enfim, qualquer pessoa nesse sentido, nos apoia, a gente cresce à medida de chegar e, pô, a gente conseguir conversar com mais pessoas, né, ter mais bala na agulha, vamos dizer assim. E assim, não é nem questão. E aí não é só, por exemplo, eu vou fazer o agro resenha ou o papo de laticínios crescer. Não, né? A gente tá fazendo o setor crescer, entendeu? Exatamente. Assim, eu acho que hoje as redes sociais é o maior canal de comunicação que nós temos, né? Assim, eu acho que, né, todo mundo abre qualquer rede social aí, eu realmente não tenho esses números aí de quanto que a televisão ainda tem de Ibope e quanto que as redes sociais têm, mas eu acho que as redes sociais, né, tem definido bastante coisa aí nos últimos tempos, a gente tem visto, né? Então, assim, por que que eu não posso acreditar nisso? Né, igual a gente falou, Uhum. é difícil, eu tenho que trabalhar muito, né, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar da minha lavoura, eu tenho que produzir, eu tenho que vender, eu ainda tenho que explicar o que que eu faço, né, e comunicar com o meu... Ou então, pelo menos, tem que acreditar no que o Paulo faz ou no que a Sara faz, mas é exatamente, a gente precisa de comunicar, né? A gente está vivendo outros tempos, né? É isso aí, exatamente, cara. E eu acho que o nosso, vamos dizer assim, o que a gente viveu e o como a gente trabalhou, onde a gente trabalhou, nos dá respaldo, sabe? Para saber assim, porque eu já vi muita gente que não era da área, né, falando e defendendo o agro e tal, mas na hora que você vai escarafunchar e aperta, não sai nada dali, entendeu? Agora, É, a gente que tem conteúdo, que tem história, que tem, vamos dizer assim, bagagem, né? É mais fácil da pessoa do outro lado olhar e falar assim, não, essa pessoa aí, ela, pô, ela tem experiência, ela sabe, ela foi, ela mexeu, ela estudou, ela trabalhou. Então, essa é a vantagem, por exemplo, de você criar conteúdo tendo um background já profissional na área, sabe? sim, sim. Que bom, né? Isso me anima. Ô Paulo, eu queria que você comentasse pra gente assim, né? Você que tá num podcast do agro, você já tá há muito tempo, né, falando sobre agro aí nos canais. Que você me fala aí do que vocês acham aí do leite, dá a sua opinião, traz a opinião do Agro Resenha aqui pro Papo de Laticínios, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa crescer, o que a gente precisa aprender com outros setores, né, pra gente deixar registrado aqui, pra gente se esforçar para chegar perto aí dos sucessos de outras áreas do agro. Legal, até legal você perguntar isso, até te comentei na conversa prévia, né? Eu me criei no leite. Pois é, pois É, é. eu Criou no trabalhei. leite e foi para qual setor? Tomara que não seja para soja. Tô brincando. Não, não, não. Hoje eu sou comunicador, né, cara? E estou trabalhando com tecnologia aqui. Mas no fim das contas, o que acontece? Eu entendo um pouquinho da cadeia do leite, né? Apesar de não ter trabalhado mais nela há alguns anos, não estar trabalhando há alguns anos nela. Mas eu entendo pouco porque eu me criei no leite, trabalhei em fazendas de leite, tirava leite, fazia tudo que um bom profissional nessa área faz, né? Aham. Mas desde mais ou menos em 2009 eu entrei no CPEA na época. Trabalhei no CPEA a parte de levantamento de custo de produção, levantamento de mercado, né? Toda a parte de preços e tudo mais. Mas o meu principal trabalho era na área técnica, levantando o custo de produção. Então eu fiz lá no CPEA na época, a gente tinha o levantamento que a gente fazia junto com a CNA, né? Uhum. Do projeto do Campo Futuro, em que nós levantávamos os custos de produção nas principais bacias leiteiras do Brasil, né?
Então, no fim das contas, eu visitei 17 estados e levantei custo de produção nas principais bacias leiteiras desses estados, né, no Brasil inteiro. Então, eu acabei criando uma visão bem ampla, assim, né, do que é a pecuária leiteira no Brasil, né, das dificuldades, do que falta e tudo mais. Ainda não sei se continua sendo a mesma coisa, mas imagino que sim, porque é um setor Mudou pouco. que caminha um pouco mais devagar, né? Então, assim, o que eu vejo é que é um setor muito pulverizado, né, assim como muitos outros. Então, é difícil, do ponto de vista de organização setorial, você ter uma direção única, né? Afinal, você tem leite lá no Rio Grande do Sul, que é um clima, é um povo diferente. Você tem leite lá em Rondônia, que é outro público, outra cultura, né? Então, não existe, na minha visão, né? Posso estar muito enganado nisso, mas não existe uma solução comum a todos. Não Sim, tem sim. como. O Brasil é muito grande e tem leite em todos os municípios do Brasil. É. O único setor que você tem produção em todos os municípios do Brasil praticamente. Então não existe uma solução única para todos, né? Agora tem coisas que eu acredito que isso deve ser preponderante e não é uma particularidade do leite, que é o foco que a gente tem que dar nas propriedades leiteiras no mundo relacionado à gestão, cara. Porque, assim, em qualquer área, na verdade, o que pega é a gestão, né? Se você olhar aí grandes culturas como soja, milho, algodão, própria pecuária de corte, hortifruti, né? Às vezes, a maioria dos produtores, eles não sabem se o preço que eles estão vendendo leite é bom ou é ruim. Né? Então, o Sim. parâmetro dele é assim, tá 1,50 é bom, né? Tá 1,20 é ruim, tá R$ 2 é bom. Mas por o quê? Por que é bom, sabe? Ah, não, é porque o É. meu custo é 1,50 e eu vendo a 2. Ah, não, é porque meu custo é R$ 1 e eu vendo a 1,20, né? Então, no fim das contas, por mais que todos os pecuaristas de leite, né, a turma que trabalha no setor, entenda muito de produzir leite, é uma faixa muito pequena daqueles que entendem de gestão de negócios, né? Sim, Então, eu sim. vejo que esse é um dos grandes gargalos, cara, porque assim, a gente fica numa discussão de preço, quando no fim das contas a gente tinha que estar no outro nível de discussão, sabe? Então essa profissionalização ela vai chegar, de uma maneira ou de outra ela vai chegar, né? E pode ser por conta de uma coisa boa, pode ser por conta de alguma coisa ruim que vai acontecer. Então eu vejo assim, se eu fosse elencar o a principal coisa assim que o produtor, né, o setor deveria focar seria a gestão, sabe? Assim, e de qualquer um, de todos eles, sabe? Porque Aham. essa reunião, você formar um pensamento único para a pecuária de leite no Brasil, eu acho que isso é tentado e a gente já viu que não Não dá dá. certo, sabe? É muito Aham. complexo isso aí. Não, sim. Não, pois é o que você falou. A gente tem né, a produção de leite presente em 99% dos municípios e em situações completamente diferentes de clima, de Né? cultura, de tudo, né? De De sistemas gente, produtivos. Hã? de gente, De principalmente. gente, e assim, realmente não dá para padronizar, né? Ah, eu quero isso, né? Não, não dá isso, assim, não dá para criar um sistema produtivo padrão, né? É Não tem uma preciso política pública que vai atender a todos. que vai Não existe. resolver, né? Exatamente, que vai resolver. Agora, eu concordo com você que gestão é um assunto que a gente traz muito para aqui, né? A gente fala muito de gestão da produção, de gestão dos laticínios, de gestão em toda a cadeia produtiva. Mas assim, eu acho e eu acho que a gente precisa aprender gestão, porque a gente, né? Eu tô falando eu, né? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de fazer gestão da vida Sim. delas, né? Do dinheiro Uhum. delas. Então, assim, a gente fala muito disso, né? Ah, preciso de aprender, preciso de fazer conta, preciso de conhecer os custos, né? O produtor não sabe se receber 1,50 é bom, se R$ 2 é bom, né? Não é preço, a gente já falou disso aqui várias vezes, não é o preço que vai resolver o problema dele, mas a gente tem dificuldade disso, né? Eu sei o Sim. quanto que eu posso gastar, né? Eu sei o que eu faço boa gestão do que eu ganho e do que eu gasto, né? Então, assim, a gente tem
tem isso de dificuldade na nossa cultura. Então, levar isso para os nossos negócios, né, é mais complicado ainda, principalmente para o homem do campo que às vezes ele lida com menos com dinheiro do que, né, um outro negócio, por exemplo, de quem está no, sei lá, às vezes quem tem uma padaria, né, às vezes todo dia o sim, cara tá recebendo ali, né, e gastando e tal. E lá no campo não, e como ele tem ali, é meio que sustentável o negócio dele, porque ele produz alimento, né, porque ele, o próprio leite já faz uma sustentabilidade da vida dele ali com a família dele, então, isso acaba se tornando um pouco mais difícil ainda. Agora, eu acho que a gente precisa de bater na tecla da gestão, eu acho que a gente precisa de ensinar. As novas gerações que estão vindo aí, elas precisam de conhecer mesmo os cursos, precisam de se profissionalizar nos setores, porque senão a gente vai ter desânimo com as atividades, né? Hoje em isso dia, aí. eu falo assim, uma coisa que eu falei aqui em outro podcast, eu falo que a minha família é da zona rural, né? Eu sou da roça, mas eu já tenho uma vida, um estilo de vida completamente diferente dos meus pais, né? Então, Sim, assim, hoje em dia eu quero comprar uma bolsa, eu quero andar de carro, eu tenho que ter um iPhone. Então, assim, são custos, são gastos que os meus pais não tinham. Então, assim, eu uhum, preciso de mais dinheiro para poder sobreviver. Então, assim, se os negócios hoje em dia não sustentar as nossas vaidades, ninguém vai ficar no campo para produzir, né? Eu exato. vejo isso, Sim, sem dúvida, cara. Acho que é né? isso aí. Até pela prosperidade do negócio, né? A prosperidade da família, tudo isso aí entra nesse bolo aí. Sim, sim, eu falo assim que eles viviam comendo. Então, assim, o que a gente tem de distante, né? Eles viviam com menos dinheiro, então os negócios acabavam que eram sustentáveis. Agora não, a gente gasta mais dinheiro para poder sobreviver. Exatamente. O que não é Exato. fácil, né? Então a gente precisa de ser mais profissional, né? A gente precisa de ser melhor do que eles. Sem Não é dúvida, isso? sem dúvida. É isso aí, cara. Esse é o ponto, né? A gente precisa ser melhor, assim, do ponto de vista de gestão, não tem dúvida. Pois é, aprender a fazer conta. É isso aí. Meu pai sempre falou, tem que gastar menos que ganha. É isso aí, exatamente. É o princípio básico, né? É o princípio básico. Mas é difícil, eu falo assim, trazer isso para os negócios, fazer boa gestão, anotar tudo, né? Dá trabalho. Igual a gente falou aqui, dá trabalho fazer marketing, dá trabalho, né, fazer comunicação, é o mesmo jeito, dá trabalho fazer, né, gestão do negócio. Mas a gente precisa de fazer isso para evoluir. Não dá mais para a gente, né? A gente não consegue fugir disso. Sim. Ô Paulo, para a gente fechar, né, para a gente ir fechando o nosso papo, eu queria que você, né, deixasse aqui um recado seu do Agro Resenha para o nosso mundo do leite, né, para nossa cadeia produtiva, para os nossos laticínios, né, eu falo especificamente para os nossos laticínios. Deixa aí um recado, dá uma dica pra gente, né, dá uma dica para as nossas gerações aí, para esses monte de menino que tá saindo da faculdade aí, que existe uma oportunidade aí dos podcasts, né, dos nichos ainda que não tem um meio de comunicação. Sim. Dá sua dica aí pra galera. Cara, primeiro eu quero agradecer de novo o seu convite, né? Assim, é super legal trocar ideias, né, cara? Fazia tempo que eu não falava sobre leite, olha só que coisa boa. E fiquei aqui relembrando todo aquele passado legal lá que, assim, a cadeia é uma cadeia que eu gosto muito, sabe? É uma Aham. atividade que eu gosto demais, assim. Então, foi um momento muito legal aqui de troca aí com você. Se eu pudesse deixar uma dica, né? Se é que eu tenho essa pretensão, eu acho assim, cara. Hoje a gente tem, pensando, né, nas oportunidades que a gente enxerga, na criação de conteúdo, né, nas coisas que a gente está fazendo aqui, eu e você, na produção de podcast e tudo mais, né? Eu acho que tem uma oportunidade muito grande, não só de comunicar o agronegócio, comunicar os nossos trabalhos, mas um potencial muito grande de crescimento, sabe, profissional, né? E você pode utilizar as redes sociais, né, a produção de conteúdo para isso. Então, eu vejo que nós temos um longo caminho pela frente, né? Está só começando. Existe aí, existem empresas que estão abraçando a causa, né? Que estão fazendo com que a gente melhore cada vez mais a nossa produção de conteúdo, que a gente possa chegar cada vez mais longe, né? Então é isso, assim. Eu acho que existem muitas oportunidades, né? E basta a gente querer fazer, né? Quando você quis fazer o Papo de Laticínio, tem certeza que você correu atrás, né? E assim Sim, como a gente tem sim. que fazer na vida, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente gosta, correr atrás das coisas que a gente acredita. E eu, particularmente, acredito muito que nós, né,
a responsabilidade de gerar conteúdo que tenha relevância, que tenha importância, é toda nossa, né, cara? Não dá para terceirizar isso aí. Então é isso. Exato. Obrigado de novo aí por você ter me convidado. Que isso, eu que agradeço, né? Agradeço a sua disponibilidade, a sua disposição. Eu sei como as agendas são corridas, né? E você dispensar seu tempo para vir aqui falar para a gente, para mim é muito importante e eu fiquei realmente muito feliz, muito satisfeita com você ter aceito o convite. Fala aí pro pessoal, para quem ainda não conhece o Agro Resenha, né? Onde que vocês estão? Deixa aí sua rede social para o pessoal seguir lá e acompanhar os conteúdos que vocês publicam. Show, perfeito. Bom, o podcast, basta buscar por Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Castbox, qualquer um desses aí a gente está lá à disposição. Tem o nosso site também, o www.agroresenha.com.br. Nas redes sociais, basta buscar também por Agro Resenha no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, né? Tem o meu particular também, que é o Paulo Ozaki, lá no Instagram. No LinkedIn também, basta buscar lá por Paulo Ozaki. Qualquer um desses canais aí, quem estiver ouvindo aí vai me encontrar. E se quiser bater um papo, é só mandar uma mensagem lá pra gente. Pois é, e se quiser saber mais sobre os outros setores aí do agro, é só ir lá assistir que tem várias entrevistas legais, né? É isso aí. Legal demais, Paulo. Muito obrigada. Então, pessoal, né, vai lá, procura por Agro Resenha, né? Acompanhe lá os conteúdos, né, que o Paulo está preparando lá para vocês. E aproveitem também para seguir o Papo de Laticínios lá no Spotify. Nós estamos também lá no Spotify. Só vocês seguirem lá, aproveitar enquanto vocês viajam para vocês saberem aí sobre o mundo de laticínios. E se inscrevam lá no YouTube, só procurar por Papo de Laticínios, acionar o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós publicamos para vocês. Nós estamos também em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, @Papo de Laticínios, ou para quem quiser me acompanhar, @sara.machados. Nós publicamos os cortes lá, então todo dia tem novidade lá sobre os podcasts. Paulo, muito, muito obrigada. Um abraço para você. Boa sorte, né? Boa sorte no seu podcast. Bom negócio, vida longa, né? Para o seu conteúdo, né? Que você atinja cada dia mais pessoas para a gente fortalecer o nosso agronegócio, porque a nossa intenção é essa aqui, né? Não é de ser autoridade, né? A gente quer contribuir mesmo para as cadeias produtivas aí do Brasil. É isso aí, muito bom. Vida longa a nós todos, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que Obrigada. tem atingido muita gente também do setor. E, cara, isso é muito legal. Fazer conteúdo, fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, conhecer gente nova, é uma coisa que me estimula muito e tenho certeza que você vai prosperar muito ainda também, tá bom? Obrigada, Paulo. Um abraço, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima semana.